Olá, amigos, tudo bem? Bom, meu nome é Dalila, para quem não me conhece. Eu tenho fibromialgia já tem uns 4 anos, sou acadêmica de fisioterapia e estou aqui para poder conversar um pouquinho mais com vocês. Eu tenho visto que muitas pessoas têm entrado no nosso grupo e muitas pessoas estão entrando sem saber o que é a fibromialgia. E eu vou falar um pouquinho a respeito, eu já falei em alguns vídeos, mas eu não sei se vocês viram. Então, eu vou falar de novo alguns sintomas da fibromialgia. Mas antes de falar os sintomas, eu tenho que falar com vocês sobre algumas coisas que eu pretendo fazer. Para a gente começar a conhecer mais o que é fibromialgia, o que a gente pode fazer para aliviar os sintomas e para a gente tentar se ajudar um pouquinho. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está assistindo. E assim, eu fiz um blog e tenho compartilhado com vocês no Face e tal. Só que pelo blog eu vi que não tem tanto acesso, que muitas pessoas estavam reclamando que não conseguiam assistir os vídeos. Então o que eu vou fazer? Agora que graças a Deus estou de férias da faculdade, eu vou fazer o canal no YouTube, onde vai ficar muito mais simples para vocês compartilharem os vídeos, porque tem pessoas também que não conseguem compartilhar alguns vídeos que eu tenho postado. Então eu vou começar a fazer, colocar não só sobre a fibromialgia, mas falar sobre os assuntos as comorbidades que a gente tem, sobre ansiedade, depressão, toque, sobre fadiga, sobre diabetes, pressão alta. Então tem vários assuntos que eu posso fazer nesse canal e que eu fazendo amanhã eu já vou falar para vocês poderem se inscrever, para vocês começarem a assistir mais, para vocês compartilharem com os familiares, com as pessoas que não sabem o que é fibromialgia, para elas começarem a entender melhor. Então vamos começar agora falando sobre os sintomas da fibromialgia. Então, quando eu suspeitei que eu estava com fibromialgia, aconteceu porque eu tinha passado por um estresse muito grande e eu comecei a sentir dores no corpo todo. Isso faz uns 4 anos. E eu não sabia o que era. No começo eu pensei que eu tava com algum problema de coluna apenas porque a região onde mais doía, tipo, tudo doía, mas o que mais doía mesmo era a coluna, na região lombar. Doía muito. Aí eu ia no médico, o médico nunca sabia o que eu tinha, e no clínico geral, nunca sabia o que eu tinha. E eu comecei a pesquisar e as dores começaram a piorar, porque eu não tinha um remédio certo para tomar, não tinha nenhuma indicação. E como eu faço fisioterapia, meu professor falou: ó, os sintomas que você tem é de fibromialgia, procura o reumato. Reumato vai te ajudar. Beleza, eu fui na reumatologista e foi exatamente aquilo que eu já estava pesquisando e suspeitando. As dores são nas famosas juntas, onde você sente dor o tempo todo, você sente dores no ombro, você sente dores na região do trapézio, dores na coluna, você fica inchada. Muitas pessoas têm retenção de líquido. A maioria das vezes a gente tem um problema de tireoide para acabar piorando os nossos sintomas, que é o hipotireoidismo. Eu até quero falar um pouco disso sobre o nosso canal, porque muitas pessoas têm alguns sintomas da fibro que são bem parecidas com os sintomas de quem tem hipotireoidismo. Enfim, acabei descobrindo também que eu tenho hipotireoidismo. Então, eu sentia muitas dores nos joelhos, meus pés ficavam inchados, eu não conseguia, eu estava trabalhando no tempo, eu não conseguia ficar muito tempo sentada, porque eu era secretária, a maior parte do tempo eu ficava sentada. Aí na faculdade, mais 5 horas sentada. Então, imagina, você já tudo doía. Quando eu tinha dificuldade de levantar, na hora que eu acordava, eu não conseguia firmar o meu pé no chão, porque meu pé doía muito. Esse também é um outro problema que eu acabei descobrindo, que a maioria das pessoas com fibromialgia tem. E fora que a gente tem ansiedade, a gente é super ansiosa, a gente tem depressão, muitas pessoas não conseguem sair de casa devido às dores, acabam ficando com agorafobia, porque não consegue sair de casa, porque tem medo mesmo de sair de casa, e com a fibromialgia isso acaba limitando ainda mais a vida dessa pessoa. Aí começam os problemas. Você tem tudo isso,
Aí você ainda tem que ouvir familiares falando que você é preguiçoso, que você tá colocando desculpa para não ir trabalhar, ou desculpa para não ir na faculdade, ou desculpa para qualquer coisa. O seu apelido vira preguiçosa, até as pessoas começarem a entender o que você realmente tem. Aí, quando eu fui na médica e ela falou pra mim o que eu tinha, o diagnóstico, na verdade, não é um diagnóstico preciso e exato. O diagnóstico que a reumatologista faz, inicialmente, são com os 18 pontos dolorosos que a gente tem. Desses 18 pontos, se mais de 11 doerem, é porque é um sinal que você tem fibromialgia. Desses 18 pontos que ficam espalhados dos dois lados do corpo, é bilateral, dos dois lados, no corpo todo. Se você tiver acima de 11 pontos dolorosos, é porque é um sinal de fibro. E em mim deu 16 pontos, para você ver como a coisa já estava bem avançada. E com problemas depressivos, eu já estava tomando remédio para toque, depressão que eu tinha. E assim, não tem um diagnóstico exato e nem por que a fibromialgia aparece. Ela é mais diagnosticada nas mulheres. Eu acho que é porque a gente é mais sensível, a gente se doa mais, a gente tem mais preocupações com casa, com marido, com estudo, com filho, com tudo, a gente se preocupa mais. E se a gente passar por algum estresse, alguma raiva muito grande, isso acaba desenvolvendo ao longo dos anos. E pelo que eu conversei com a psicóloga, psiquiatra, no meu caso, foi após um trauma que eu passei e onde eu não consegui me recuperar desse trauma. Então, várias pessoas têm esse tipo de... Acontece a fibromialgia por causa disso, algum trauma, alguma coisa que não é resolvida no seu passado. Mas enfim, vamos falar os sintomas que até hoje a gente tem. Como eu falei que não tem um diagnóstico preciso, a gente também não tem cura ainda. Eu tava vendo aqui o pessoal comentando que foi no médico, foi no fisioterapeuta e eles falaram que um dia ia sumir. Gente, é mentira. Um dia que sumir, olha, é verdade. Não existe esse negócio da fibromialgia sumir. Infelizmente, ela não some. Você pode ter os sintomas amenizados por um tempo, mas sumir, ele não vai sumir. A fibromialgia, ninguém sabe por que ela ocorre e também ninguém ainda conseguiu explicar qual é o tratamento preciso, exato, para ele se desaparecer. Então, se alguém falar que a fibromialgia vai desaparecer, não acredite. E assim, como eu comecei a sentir muita dor e a reumatologista ela ia me indicar antidepressivos pra eu ficar melhor. Só que aí tem um problema, eu tava trabalhando e fazendo a faculdade. Como que eu ia trabalhar e estudar dopada? Impossível, né? Porque os remédios antidepressivos acabam deixando a gente sonolenta demais, a gente não consegue trabalhar, a gente não tem aquele mesmo ânimo que a gente tinha antes de ter a fibro. Então fica impossível você fazer tudo isso. O meu trabalho e preferi dar ênfase na faculdade. Ok. Não tomei antidepressivo. Até hoje, gente, eu não tomo, porque se eu tomar, eu não estudo e não dá certo. Como eu não tomo, eu sinto muita dor. Mas eu prefiro ficar assim do que não conseguir ir para a faculdade, porque o meu sonho é me formar. Então eu prefiro ir à faculdade, fazer aquilo que eu tenho que fazer, do que ficar me dopando, porque acaba que eu fico só na cama e não faço nada. Os sintomas que eu tenho, que é comum em quase todas as mulheres aqui do grupo, eu vejo, as mãos ficam inchadas. Olha, eu sou casada, eu não consigo usar aliança. Não consigo usar aliança porque a minha mão ela incha muito. Um dia ela tá inchada, outro dia ela desincha. Quando ela desincha, aí eu consigo usar. A gente tem palpitações constantes. A gente tem falta de ar, sente muita falta de ar, principalmente no período da noite, no período que a gente tenta descansar. A gente também tem um rendimento intelectual reduzido. Como que você vai conseguir ficar naquele ritmo que você tinha antes se você sente dor o tempo todo? É impossível, né? Você não consegue se concentrar e isso é um problema para quem tenta estudar, para quem tenta trabalhar, ou até mesmo em casa. Às vezes o seu marido ou alguém fala alguma coisa com você, você acaba esquecendo, porque a sua mente também já não é mais igual era antes. A gente tem uma irritabilidade que só Deus na causa, que quem convive com a gente
tem que ter muita paciência e entender que é horrível você estar sentindo dor o tempo todo e você tem trabalhos a fazer, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar dos seus filhos e na maioria das vezes o marido não entende ou alguém da família não entende, principalmente o marido, porque como a maioria somos nós mulheres que temos fibromialgia e já tem uma certa idade, já está casado. Se o marido não colaborar, se o marido não entender, fica muito difícil e infelizmente muitas pessoas acabam se separando porque não conseguem conviver com uma pessoa que sente dor o tempo todo e às vezes acaba achando que a pessoa tá com frescura. Porque o que a gente ouve até dos médicos é: você tem fibromialgia? Isso é frescura, isso vai passar. Não, é mentira. A gente sente dor o tempo todo, na verdade em todo o corpo. Mas se você não tiver alguém que te entende, a dor é pior, porque a dor não é só do corpo, a dor é da alma também. Outros sintomas são as mudanças de humor. Como eu falei que a gente fica muito irritado, a gente acaba tendo essas mudanças de humor. E a família, ela colabora, ou pra gente ficar pra cima, ou ficar mais triste ainda. Eu postei um vídeo, acho que tem mais ou menos uns 2 meses, onde eu falei do suicídio. Que tem pessoas que elas se sentem tão pra baixo por causa das dores, porque não conseguem ter mais o rendimento de antes, e essas pessoas acabam, infelizmente, se matando. O que não é opção, elas tentam matar a dor que elas estão sentindo, mas infelizmente elas não acabam só com a vida delas, mas as pessoas que estão próximas também. E isso é uma coisa muito triste, que infelizmente esse índice vem aumentando ao longo dos anos. Uma característica de quem sofre com a fibromialgia é o sono. A gente não tem um sono reparador, a gente dorme mal e acorda pior ainda. Eu acho que isso é bem comum aqui, eu já até postei várias coisas falando sobre isso. Muitas vezes a gente vai dormir tarde, não consegue dormir. Quando dorme, acorda assim, péssimo. Parece que não dormiu nada, acorda mais fadigada. A fadiga também é um outro sintoma da fibromialgia. Tem pessoas também que quando vão dormir elas roncam mais. A apneia do sono também é um outro sintoma da fibromialgia. Espasmos noturnos, tem as pernas inquietas, as pernas não ficam quietas. Gente, desculpa porque passa um carro de som aqui. Mas enfim. Tem os espasmos noturnos, como eu falei. Cãibras, as pessoas têm muitas cãibras, principalmente nas pernas. A rigidez. Lembra que eu falei no início do vídeo que quando eu acordo de manhã eu não consigo firmar o meu pé no chão? Pois é, isso tem um nome e eu vou falar no próximo vídeo sobre isso. É fasciite plantar. A gente tem uma dor muito grande no nosso calcanhar, a gente não consegue firmar o nosso pé no chão quando a gente acorda. Isso é um outro sintoma, porque nosso pé parece que ele está congelado, ele está rígido, você não consegue firmar ele no chão. É um outro sintoma da fibromialgia. Então, a fibromialgia, gente, é uma série de sintomas horríveis que você sente ao longo dos anos. E até hoje, nesses 4 anos, eu estudo, eu vejo o pessoal falando sobre remédios, mas cura mesmo eu ainda não vi. Pra eu falar pra vocês que eu vi alguém curado da fibromialgia, eu vou estar mentindo pra vocês, porque do jeito que a indústria farmacêutica também é uma indústria miserável, que ela não ajuda ninguém, porque ela só visa o lucro, então eu acho muito difícil a indústria farmacêutica tentar resolver esse problema da gente e tentar fazer pesquisas e estudos de um remédio que realmente amenize as nossas dores. Eu acho isso muito impossível, assim como eu acho que o câncer também é um outro assunto que eu vivo pesquisando e eu coloco ele assim, lado a lado com a fibromialgia. A indústria farmacêutica nunca quer ajudar quem sofre com câncer e ela também nunca vai querer ajudar a gente que tem fibromialgia. Já pensou o quanto de pessoas tem no nosso grupo? Tem quase 17 mil pessoas que vivem dependendo de remédios o tempo todo, que vivem tomando remédio, só enricando mais a indústria. Mas não tem cura. A gente fica se matando, se drogando e não vem cura. Eu fico revoltada com isso sempre que eu falo, porque eu acho que vai demorar muito pra gente ter uma cura. Mas isso não significa que eu vou desistir da vida, isso não significa que eu vou desistir dos meus sonhos,
porque a gente tem que sonhar e a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita, e eu acho que a gente tem que se unir. Eu vejo que em outros países tem vários estudos sobre a fibromialgia, eles estão tentando saber qual o motivo, por que ocorre, e eles descobrindo isso, a gente vai acabar sabendo a cura também. Só que aqui no Brasil, como a gente tem uma política miserável, essas pessoas que estão no poder não representam a gente e ninguém se interessa pelo nosso problema, principalmente os médicos. Eu acho muito difícil ter alguém para ajudar a gente, para representar a gente lá dentro, né? Então eu acho que vai demorar um pouco ainda para a gente saber mais sobre a fibromialgia e ter a cura. Vamos voltar aos sintomas, que é o que interessa. A diminuição do rendimento físico, isso é óbvio, né? Se a gente tem dor, como que a gente vai conseguir fazer aquele trabalho de casa normalmente como a gente fazia antes? Ou fazer um exercício físico? Se você sente muita dor, se você muitas vezes não consegue levantar da cama, não consegue firmar seu pé no chão, você está fadigado, então, consequentemente, o nosso rendimento físico vai cair. Como eu falei para vocês da fadiga crônica, tem um nome, se chama astenia. Ela é a fadiga crônica generalizada. E isso é bem específico de quem tem a fibromialgia. Também tem dificuldades de subir e descer escadas, dificuldades em levantar os braços. Também sofre com problemas temporomandibular. Muitas pessoas sentem muita dor nessa região aqui do queixo, até perto aqui do ouvido, que é a região temporomandibular. E muitas pessoas sofrem com essas dores que são horríveis. E a maioria da gente tem esse problema, infelizmente. O bruxismo também é quando a pessoa está dormindo e ela trava os dentes dormindo. E isso também, né, dá problema na articulação, né? Outra dificuldade que as pessoas têm é a mastigação. Tem pessoas que têm dificuldade de mastigação, ou sofrem com laringite, irritação na garganta, muitas pessoas sentem isso. Tem os olhos, muitas pessoas sentem que às vezes tem uma neblina na frente dos olhos, não conseguem enxergar bem como antes. Infelizmente é um dos sintomas também da gente que tem fibromialgia. Eu tenho, desses sintomas que eu vou falar aqui pra vocês, eu tenho praticamente tudo, infelizmente. Isso não é motivo de orgulho, não, pelo contrário, isso é muito ruim. Isso atrapalha muito a nossa vida. Olhos secos, tem pessoas que, como tem esse problema, ficam piscando demais, os olhos vermelhos, espasmos, né, nas pálpebras, por isso que fica piscando demais. A famosa visão dupla. Deixa eu ver. Um outro sintoma que muitas pessoas ainda não sabem, mas que está relacionado com a fibromialgia, é a síndrome do colo irritável. O que é a síndrome do colo irritável? A pessoa, ela tem o intestino ou preso demais ou fica solto demais. Ela tem pouca tolerância a alguns alimentos. E se você já tinha isso antes, depois da fibromialgia, isso acaba se agravando mais. Problemas digestivos, gastrite. Muitas pessoas têm problema na audição, se sentem como se alguém tivesse tapado o ouvido, mas isso também tem algumas referências também que esse problema pode ser de pessoas também que sofrem com hipotireoidismo. Eu falo isso porque eu tenho. Tem pessoas que sentem a falta de sensibilidade nos dedos ou nos pés. Deixa eu ver outros sintomas, eu já falei sobre câimbras, que são os espasmos também musculares. Também tem a pele da pessoa fica muito ressecada, a pele fica seca demais, ainda mais agora que tá friozinho, começando o inverno. Nossa, a pele fica horrível, né? Se você não tomar um banho e depois não tomar um outro banho de creme, a sua pele fica toda enrugada. Deixa eu ver aqui um outro sintoma. Os inchaços, como eu falei com vocês, inchaço nas mãos, inchaço nas pernas, o joelho fica inchado. Um outro sintoma são as vertigens e tonturas. Também é característico de quem tem a fibromialgia. Um sintoma que eu só fui saber que era um sintoma da fibromialgia depois que eu fiquei pesquisando, que é a hipersensibilidade sonora ou sensitiva. Eu não sei vocês, mas eu sou muito sensível, principalmente ao perfume. Nossa, tem perfumes que eu não consigo sentir, de jeito nenhum.
E depois disso, parece que ficou muito mais aguçado. Tem perfume que eu falo, pelo amor de Deus, tem que tirar de perto de mim, porque eu fico com o meu nariz irritado, eu não me sinto bem. E tem pessoas que ficam mais sensíveis ainda depois da fibra, o que foi o meu caso. Já tinha essa sensibilidade e ficou pior depois. Tem a fotofobia, que é a sensibilidade à luz forte. Tem a misofonia, que é a sensibilidade ao ruído. Tem gente que fica, como que eu posso dizer assim, com raiva, porque alguém tá comendo e tá mastigando e aquele ruído também te causa certo pavor, certo pânico. E essa que eu falei do cheiro se chama hiperosmia. Gente, quase não sai. Hiperosmia é essa sensibilidade aos cheiros, aos perfumes. Tem pessoas que têm hipersensibilidade térmica, hipersensibilidade ao frio ou ao calor. Eu tava vendo aqui, teve uma publicação que uma moça perguntou como as pessoas se sentiam no frio. E a maioria se sente péssima. Maioria, eu acho que muito mais que a maioria. Eu acho que 80, 90% se sente péssimo no frio. E eu sou uma dos contrário. Eu acho que tô nesses 20% que se sente bem no frio e no calor, pra mim, é a treva. Eu me sinto muito mal no calor. A minha pressão cai, eu me sinto mal, eu fico inchada, eu fico irritada. Eu fico sentindo muito mais dor do que agora no frio. No frio eu sinto dor também, só que não é tão intensa que nem no calor. E a maioria das pessoas com fibromialgia já tem a hipersensibilidade ao frio. Tem um outro problema que quem tem fibromialgia vai me entender muito bem que eu vou falar agora. São as famosas enxaquecas. Quando alguém fala que tem fibromialgia, geralmente os médicos associam a duas coisas. Ou é a enxaqueca, que é fortíssima, ou a fadiga. Sempre tá ligado. A fadiga, a enxaqueca, e esse é um dos principais sintomas de quem tem fibromialgia. Eu falei sobre a dor, né, temporomandibular. As dores, geralmente, lembra que eu falei pra vocês que são 11 pontos de pressão, no máximo que você tem que ter para você ser diagnosticado com fibromialgia? Então, esses pontos, eles são bilaterais, eles são dos dois lados. Então, se você geralmente sente dor de um lado do trapézio, do outro lado também você sente dor. Eu falei sobre o problema de tireoide, que a maioria tem, que é o hipotireoidismo, que no caso é a diminuição da substância que a tireoide produz, do hormônio que a tireoide produz. E quando a gente tem esse problema, essa disfunção, a gente tem uma outra série de sintomas. O nosso cabelo cai, a nossa unha fica fraca, o nosso coração ele não acelera, pelo contrário, os batimentos cardíacos eles caem. E tem uma outra série de problemas. A mulher ela fica com dificuldade para menstruar, ela não tem a menstruação regrada. E isso pode ser um problema depois, porque a pessoa ela engorda além do normal, o metabolismo dela fica retardado. Esse é o problema principal de quem sofre com hipotireoidismo. E o que acontece quando a gente tem hipotireoidismo e fibromialgia junto é uma desgraça, porque você já não tem o metabolismo normal, já é atrasado. Com a fibromialgia e com a fadiga, fica horrível. Então, consequentemente, o seu rendimento já não vai ser mais igual ao que era antes nunca, né? Mas tem um problema, tem uma solução. Para quem tem esse problema, é só você ir na endócrino, ela vai passar um remédio certinho, eu mesmo tomo remédio, e isso faz com que você volte a ter uma vida melhor. Lógico, se você deixar de tomar o remédio, vai ser muito horrível, porque quando junta os sintomas da hipo e da fibro, você fica muito mal. Fora que, quando você não cuida da hipotireoide, além de você ter um problema muito mais grave como câncer, você pode ter outros problemas associados à depressão. Eu descobri que a depressão que eu tinha no tempo era causada por causa disso. Eu estava com problema da tireoide e não sabia, então não cuidava, não tomava remédio. Depois que eu comecei a tomar a tiroxina, que é o hormônio, o Puran T4 famoso, aí sim eu comecei a ficar melhor. Graças a Deus os sintomas da depressão foram embora e a vida segue, normal. Voltando aos sintomas que estão acabando já.
As pessoas têm dificuldade para urinar, consequentemente tem muito problema de problemas urinários, infecção de urina, sempre tem muita infecção de urina. E isso é uma consequência, a gente às vezes acaba de deixar de tomar água, de tomar muitos líquidos, de fazer exercício, até porque muitas vezes a gente não consegue fazer. E tudo isso atrapalha, a gente acaba ficando com esse problema de infecção de urina. Como eu falei pra vocês, são tantos sintomas que a gente tem e a gente ainda tem que ouvir que é frescura e às vezes eu vejo aqui no grupo as pessoas reclamando que não conseguem se aposentar, que têm dificuldade, que não conseguem trabalhar e a família não entende. É muito difícil isso. Além de você sofrer com todos esses problemas de saúde, você ter que aguentar alguém falando pra você que você tá com frescura. O que eu tenho pra dizer pra vocês? Tapem os ouvidos, não ouçam. Porque a melhor coisa que tem é ignorar esse tipo de comentário ruim. Isso não nos acrescenta em nada. Isso, pelo contrário, só deixa a gente pior. E quem gosta de ver a gente ruim é o inimigo. O inimigo não quer deixar a gente ficar bem. Ele quer colocar pessoas no nosso caminho para derrubar a gente. E eu acredito que se a gente tem fibromialgia, é porque a gente é forte demais. A gente já passou por coisas muito ruins, a gente já passou por traição, a gente passou por depressão, por problemas de saúde, perda de pessoas que a gente amou e a gente não conseguiu superar. Aí ficar ouvindo, dando ouvido para pessoas que nada acrescentam na nossa vida não vai ajudar em nada. Então a melhor coisa que você tem a fazer é procurar um tratamento médico com alguém que realmente te entenda. Procurar fazer as coisas que você gostava, que você sentia prazer antes. Porque não tem nada melhor pro nosso ego, pra nossa vida, do que a gente poder fazer alguma coisa que a gente goste. Se você gosta de sair, se você gosta de cantar, se você gosta de dançar, ir na igreja, o que você faz. É isso que você tem que procurar levar para sua vida e esquecer aquilo que te ofende, as pessoas que te maltratam, alguém que fala alguma coisa que você não merece ouvir. Eu sei que a gente é muito forte e que Deus não permite que as coisas aconteçam na nossa vida se mais lá na frente a gente não tiver algum presente, alguma coisa boa. Eu tenho certeza que todo mundo que passa por isso são pessoas boas, pessoas maravilhosas, mães, mulheres, filhas que fazem de tudo pela sua família. Então, se alguém não reconhece aquilo que você faz, não se preocupa não, porque tem Deus lá em cima que tá vendo você e que tá cuidando de você e que não vai deixar nada pior acontecer. Aí você me fala, pô, mas tem coisa pior do que a fibromialgia? Tem um câncer incurável, alguma coisa que não tem cura. Imagina só você ser diagnosticada com câncer. A fibromialgia tá aí para mostrar pra gente que a gente é forte o suficiente, que a gente não pode deixar a peteca cair e que a gente vai mostrar para as pessoas que nos maltratam, que nos ignoram, que nós somos muito mais fortes do que ela. Então não se deixe abalar por nada disso, tá? Essa é a live de hoje. Compartilhem se vocês quiserem, comentem, quem quiser me adicionar, quem quiser conversar comigo, eu tô aberta para isso. Eu vou fazer um canal justamente pra gente conversar mais sobre isso, porque eu quero a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês querem saber. Vou procurar estudar mais, me aprofundar mais em outras questões pra gente poder conversar mais a fundo, para poder levar essa mensagem para as outras pessoas acreditarem no que a gente tem. Porque como as pessoas não acreditam, porque não é uma dor que está estampada na nossa cara, muitas pessoas não acreditam. Mas esse vídeo está aqui para mostrar para vocês que a gente existe, que a gente sente dor, que nós somos humanos, mas que a gente está aqui para mostrar que a gente também é forte, que a gente é guerreira, que a gente não vai deixar se abalar por nada e que a gente tem um Deus pela gente. Tá bom? Eu agradeço a todo mundo que está assistindo o vídeo. Depois eu vou responder cada uma de vocês. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e que Deus cuide de cada uma de vocês e que a gente não sinta mais dor. Esse é o meu desejo. Beijão!